Bom, eu queria trazer uma história para vocês com o Código de Nobreza, né? Uma das vivências que eu tive foi em Urupês, com os seringueiros, né? Os seringueiros são ligados a uma empresa que inclusive é artífice do Instituto, a Noroeste Borracha. E daí nessa experiência eu tive contato com os seringueiros e com os produtores. E um deles me chamou a atenção, ele pediu a minha ajuda para fazer o Código de Nobreza. Então quando eu chego lá para ajudar, ele me pede ajuda para escrever os valores na raiz do código dele, da árvore dele. Né? E daí, eu tentando entender o porquê de eu escrever, ele me explica, olha, eu não sei escrever, e daí eu vou precisar de ajuda para você passar os valores aqui. E daí é engraçado como a gente funciona, né? Um pouco mas como assim, não sabe escrever, tem os valores? Como que funciona isso? Né? Não duvidando da capacidade dele, mas tentando entender mesmo como é que isso funciona, a descoberta de um valor que às vezes é tão difícil para alguns, né, e alguém que de repente ali é analfabeto, ter descoberto isso, como é que é esse funcionamento? E daí ele me fala dos valores deles, né, não lembro os 5, mas eu lembro os 3 que mais me chamaram a atenção, que é o amor, a força e a fé. E eu pergunto para ele, como que você descobriu esses valores, né? Para entender de onde vem, para ver se de repente, né, é dele mesmo. Isso é muito importante, aliás, né? Quando a gente leva alguém para criar o Código de Nobreza, é muito importante que aquele código, que aqueles valores representem ele em essência, quem ele é. E daí ele me diz os valores e por que da escolha desses valores, como ele vive esses valores. E daí junto desses valores vem os gestos de elegância, ou seja, a maneira como ele vive no dia a dia dele, né? Como ele coloca esses valores em prática. E daí a gente junto concluiu que a nobreza já estava na vida dele, né? Ele precisava só de algum lugar que o ajudasse a perceber isso e a canalizar isso, né? E a colocar isso em evidência na vida dele, porque apesar dele não saber ler e não saber escrever, a nobreza já estava lá. E era assim que ele vivia a vida dele. Então, acho que essas são as histórias inspiradoras que o Código de Nobreza, a multiplicação do Código de Nobreza traz pra gente. Olha, vamos bater um papo sobre a nobreza do recomeçar? Essa é mais uma roda de significado aqui do Instituto Economia ao Natural. Eu sou o Fernando Vítulo e hoje estou recebendo aqui a Aline Cristine e Maria Helena do Instituto Recomeçar. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite, viu? É um prazer para nós também estar aqui. Não, vai ser um papo muito legal. E ó, como eu gosto de começar começando, chegar chegando, eu queria entender de vocês o que significa recomeçar para alguém que saiu do sistema prisional. O que isso significa para as pessoas? Eu acredito que a essência da palavra independente da idade, você vai verdadeiramente recomeçar. Só que vai recomeçar de uma forma diferente. Vamos dizer assim, que seria de uma forma em que a sociedade vai começar a te olhar de forma diferente. Não com aquele olhar lá atrás de julgamento, de peso, mas um olhar aceitável. E eu acredito que é até gratificante, né? Porque, poxa, ele mudou mesmo. Né? Quem viu e quem vê, ele mudou mesmo. Então, é a palavra literal, recomeçar. O passado, como o nome fala, ficou para trás. Agora é olhar para frente. Como é que você vê isso, Aline? Eu vejo que, assim, todo mundo pode errar, né? Nós erramos o tempo todo, porém, eu acho que o ser humano ele tem o direito de seguir uma nova trajetória, seguir um novo rumo, e ele precisa de oportunidade. Então, o recomeçar, ele vem para quem precisa da oportunidade e não tem chance. Então, por isso que a gente trouxe essa palavra, recomeçar. Seguir uma nova trilha, um novo caminho. Agora, eu queria entender o que vocês, né, à frente do Instituto Recomeçar, o que vocês enxergam primeiro nessas pessoas? O passado, o presente ou o potencial futuro? Eu acredito que até como assistente social, né, que sou assistente social de formação,
a gente procura, a primeira coisa, tentar enxergar realmente que a pessoa quer esse apoio, quer essa ajuda para recomeçar. Porque é o que a gente sempre fala, ninguém muda ninguém. A pessoa tem que querer essa mudança. Aí é onde a gente entra. Aí o Recomeçar entra para dar o apoio, porque a gente sabe que sozinho fica difícil. Então, o que a gente olha? Não, eu realmente quero essa mudança. Não só com palavras, mas com atitudes, postura, comportamento, a gente percebe que é o momento e a pessoa vai mesmo adiante, vai dar o passo mesmo. Você vê desse mesmo jeito, Aline? Sim, todos têm um passado, né? Egressos, não egressos, sociedade. E a gente sabe que o egresso ele tem marcas, né? Para ter chegado no sistema. E o próprio sistema prisional deixa muitas marcas. Então, o que a gente enxerga o indivíduo? Com todas essas marcas que eles sofreram, não pelo crime. Porque a gente não está ali para olhar artigo, passado, e sim olhar o indivíduo com que ele precisa de ajuda. Então, eu tenho uma marca, tenho uma dificuldade. O que a gente vai poder desenvolver nesse indivíduo, né? Com o nosso plano psicossocial, toda a parte para que ele chegue a alcançar os objetivos. Porque muitas vezes faltou isso, faltou oportunidade de ser desenvolvido. Na escola ele não conseguiu, foi para o mercado de trabalho, nem conseguiu chegar. E lá é diferente, a gente vai dar um novo olhar para a pessoa. Que a pessoa às vezes nunca... muitos falam, eu não sabia que eu conseguia. Eu não me imaginava numa empresa registrado. Ou com uma oportunidade de empreender, eu achei que eu não conseguia mais. Então, acho que isso é muito rico, né? A gente poder trazer de volta essa crença, né? Na possibilidade. Agora, a mudança nessas pessoas é uma chavinha que ele... Pronto, mudei, agora vambora. Ou ele é um processo, ou seja, acontece uma mudança gradativa na vida da pessoa. Como é que é isso? Eu acho que num primeiro momento, a gente procura mostrar para ele como que você chegou até aqui, o que aconteceu lá atrás, o que a gente chama muito, às vezes falo muito para a Aline, gatilho. Qual foi o gatilho que te levou? E aí a gente trabalha em cima disso. E a primeira coisa que a gente precisa para poder estar ajudando é que ele se arrependa. Fiz, errei, não quero mais cometer esse erro. Esse é o princípio de tudo. Agora, o que vocês entendem que são os maiores desafios enfrentados para quem tenta recomeçar a vida depois de cumprir pena? É a aceitação da sociedade, né? Porque em conversa com eles, a gente fala muito que eles saem de lá com um carimbo, né? E precisa batalhar muito para limpar isso e mostrar que realmente é possível essa reinserção. Claro que a gente sabe que não é 100%, nem é possível porque o ser humano não é engessado, né? Uhum. Mas quando a pessoa realmente se dispõe, aí a gente consegue também. Você também vê assim, Aline? Eu acredito que tem que trabalhar essa crença, né? Eu acho que essa mudança, né? De acreditar em si, chegar a um novo objetivo. Porque muitos... eu sou desacreditado. E isso é uma coisa que pesa. Se você enxerga que você não consegue mesmo. Então, eu acredito que essa faz uma diferença enorme. Ele conseguir acreditar em si, novamente. O que dói mais nas pessoas que estão tentando recomeçar nesse contexto, né? É o julgamento da sociedade ou é a falta de oportunidade concreta? Porque, assim, também se não tem oportunidade pro cara... Ou pra moça, ou pra mulher, enfim, se recolocar no mercado, às vezes ela acaba voltando pro que ela estava fazendo antes, porque ela não enxerga, fala assim, não dá, não tem oportunidade pra mim. Então, o que dói mais pra pessoa? Acho que a primeira vez, quando a pessoa ela vai pro crime, ela já não enxergou muitas oportunidades, né? Ela teve uma situação... E aí ela vem com a marca da passagem, né? No sistema, tudo isso. Eu acho que isso pesa muito, essa parte do início, né? Do início da jornada. Eu acho que é o que mais dificulta, né, Mar? O que mais pesa para eles, né? Porque acaba sendo um é consequência do outro, né? A sociedade não me dá oportunidade por conta do meu passado. Então, quando eles conseguem acreditar que, não, independente do meu passado, eu posso sim mudar, posso recomeçar, aí
fatalmente vai mostrar para a sociedade que é possível, né? Tem até uma avaliação que a gente faz, que os primeiros dias que você sai do sistema, muitas das vezes a pessoa ficou presa há muito tempo, ela ficou um grande tempo, né, fora da sociedade. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que ficou 10 anos. O que era o mundo há 10 anos atrás? O que não... Ela Hoje sai mudou tudo. E fala, baixa um aplicativo, faz isso, entra no... O que é isso? E-mail, aonde? Que aplicativo? Então, assim, a sociedade, ela não tem tempo de parar e falar assim, vem aqui, deixa eu te ensinar o que é um aplicativo. O que é um smartphone, com mais paciência. Então, a sociedade, ela tá acelerada. Então, o que é que ela tem em cobrança? A maioria, a média do egresso é 3 filhos. Então, ele já tem aluguel, às vezes sai, boca para sustentar, uma pressão enorme e aquele rótulo. Ah, você vai fazer de novo. E o dinheiro, né? A necessidade do dinheiro. E o crime, ele tá ali, ó, batendo na sua porta. Falando, ó, vamos, aqui, ó, dinheiro fácil, rápido, você já sabe fazer. É o que você já sabe na sociedade. Então, assim, o começo, ele tem que enxergar uma perspectiva. Se ele não enxergar uma perspectiva e tá na situação, ele acaba voltando. Então, por isso que quando a gente tenta, a pessoa saiu do sistema prisional, alguém fala do recomeçar, ou até lá dentro, ele já vem, assim, teve pessoas que vieram do centro de São Paulo até Poá, que de transporte, não tinha transporte público, tiveram pessoas que vieram a pé para poder chegar lá com o panfleto e falar, eu preciso de ajuda. Então, assim, é uma situação muito de desespero o começo. Então, quando a gente vem, faz o desenvolvimento, explica, calma, você não está sozinho, você tem ajuda, tem empregadores, a gente mostra as empresas empregadoras, faz a trilha certinho, a gente dá o apoio com o transporte, alimentação, enquanto você estiver fazendo. Saiu. Se você tiver uma força de vontade e quiser fazer, tem oportunidade de empreender ou de trabalhar numa empresa. Então, acho que isso faz toda a diferença no início. Seria uma... É que eu não sei como que vocês atuam lá dentro, né, em todos os mínimos detalhes, mas seria uma boa estratégia já começar dentro do sistema prisional? Porque eu não sei como que é dentro de uma cadeia, né, vamos dizer assim. Mas eu imagino que às vezes eles têm tempo livre para fazer algumas coisas que às vezes pode ir suprindo essa... Não, ó, já existe um aplicativo, já existe... Ó, mudou isso aqui, mas não é mais assim e tal. Que aí quando a pessoa sai, ela já... Opa, peraí, não, já tem um caminho mais para trilhar, não é? Não foi solta na rua ali e tá, se vira agora, né? Não sei, como é que vocês veem isso? No sistema prisional, existem muitas pessoas fazendo atividade, né? Ah, faz uma laboral, faz uma qualificação, só que acaba que fica muito limitado ao sistema prisional e não tem uma conexão aqui fora. Ou seja, eu viro um barbeiro, fiz um curso, eu saio com meu diploma na mão, mas eu não sei para onde eu vou, eu tenho a passagem, né? Alguém pode consultar. A gente faz algumas divulgações no sistema prisional, agora a gente está com um curso de qualificação, que a gente tem a Escola da Pizza, então a gente vai implantar um curso para 20 egressos, né, já no sistema, porque a gente entende que lá é o lugar de desenvolver. Só que a gente não pode também deixar o trabalho aqui fora, porque senão a gente desenvolve no sistema, como tem muitos trabalhos, só que chega aqui fora não tem ninguém. E é muito pouco explorado aqui fora ainda a possibilidade com o egresso. Acho que tem que ser mais investido, a gente precisaria ter o recomeçar espalhado em cada lugar. Tem um presídio, tem um recomeçar para a pessoa poder se qualificar e se desenvolver e lá fora conseguir o emprego. Porque a nossa grande diferença é a geração de renda. Né? Não apenas tem a qualificação, mas depois, o que eu faço com a minha qualificação? Eu consigo emprego. Eu posso dizer que hoje a nossa sociedade, nesse sentido, vive num ciclo vicioso? Porque, por exemplo, se a pessoa sai da cadeia e ela não consegue uma recolocação, não consegue pagar suas contas e tal, ela vai voltar para a cadeia inevitavelmente. E aí fica nisso e a pessoa ela nunca sai disso. E aí, Aline, você trouxe uma coisa interessante e eu só fico preocupado, às vezes a minha fala não vem com uma carga de preconceito, mas você trouxe assim, pô, às vezes as pessoas que já estão lá já têm 3 filhos. Então elas já saem tendo que pagar aluguel, pensão, alimentícia, não sei o que, se não volta pra cadeia. Muitas vezes não é mais fácil já ficar na cadeia, porque não tem aluguel para pagar, não tem conta não sei o que, já tem comida, alimentação lá. Putz, é mais fácil ficar aqui, porque lá fora eu não tenho caminho, não tenho porta para mim lá. Então aqui tá tudo certo. Muitas das vezes a pessoa sai da prisão, não enxerga caminho
E aí ela faz o efeito, vou tentar fazer alguma coisa para gerar renda e volta para a cadeia. Não como posso dizer, é muito difícil a prisão, né? O sistema prisional, ele não reabilita, tem todas as insuficiências, Sim, né? não é um spa, né? Não é um lugar para tirar férias, é uma né? situação de sofrimento, né? Assim, poderia ter muitas coisas para melhorar e a pessoa sair de lá com perspectivas. Que aí esse é o nosso objetivo, não é nem criticar o sistema e nem a pessoa que praticou o crime novamente porque não viu expectativa. Porque realmente o ser humano, ele causa uma repetição, né? Eu trabalho como administrativo. Então, eu mando meu currículo e para mim é mais fácil continuar. É uma zona, né? Que se acaba, nem falo mais fácil, mas acaba sendo uma repetição. Por isso que tem que ter essa quebra, né? Ele tem que entender que existe uma estrutura no país onde a sociedade, a gente sabe que o pobre, o negro, o sem condição de desenvolvimento, que foi criado em ambiente de violência, que não foi estruturado, vai sofrer com isso. Então, se a gente for ver, o sistema carcerário tem um DNA. É o pobre, é o negro, é a pessoa excluída, é a pessoa que não tem nem o ensino fundamental. E a sociedade, o que ela quer, no mínimo, para entrar no mercado de trabalho? O ensino médio, uma qualificação. Então, a gente já sabe que é um cenário de exclusão, né? Inicial, antes até de passar pelo sistema. Então, precisa ter política de mudança, né? Precisa ter esse olhar, traz a pessoa para perto e desenvolve, mesmo com atraso, né? A gente está fazendo o processo também de cultura de paz com as escolas para fazer uma prevenção, para mostrar para as crianças, tem um caminho, né? Empregabilidade, desenvolvimento, para que eles não caiam nesse ciclo. Porque, assim, muitas vezes, quem está num bairro nobre, numa condição boa, fala, nossa, aquele empresário ali, meu pai tem uma boa condição. Quem está na favela, quem é o cara que dá o presente de Natal? Quem tem uma condição boa na sociedade? Muitas vezes é quem não está vivendo de uma empresa, né? Tá vivendo dentro do crime. Então, acaba que na sociedade, quando você tá num lugar muito discriminado, numa situação muito vulnerável, o traficante é o seu símbolo, né? Muitas vezes de sucesso dentro de uma comunidade. É cultural. É a referência, né? Então, é a imagem igual... Por exemplo, eu tive a oportunidade, lógico, de viver num lar estruturado. Com meu pai, com minha mãe, o meu pai trabalha aqui comigo e tal. Então, a referência que eu tinha no meu dia a dia, como criança, adolescente, eram meus pais. Minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, eles se ajudando em casa. Então, por exemplo, eu dou até esse exemplo, né? Porque a Anne não precisa, minha esposa, ela não precisa ficar falando, Fernando, lava a louça, me ajuda a limpar a casa, me ajuda não sei o quê. Porque é uma coisa que eu já via meu pai fazendo e eu tinha isso como referência. Quando a gente vai para alguma comunidade, a referência dessas crianças ou adolescentes é aquela pessoa que às vezes está chegando com um carrão, um tênis de último tipo, mas das maneiras mais questionáveis possível para conquistar aquilo. É isso, né? É difícil porque você acaba não tendo um espelho e uma referência. Aí a gente vai para a escola pública, onde o professor está sobrecarregado, não consegue, às vezes, dar uma atenção para a dificuldade e o aluno entende, eu sou burro, eu não aprendo, eu não consigo. Quem imagina que não consegue se desenvolver vai conseguir competir no mercado de trabalho pelas vagas que tem hoje, cada vez mais competitiva? Agora eu quero pegar uma coisa que você falou, Aline. Ô Maria, como é que você trabalha com a descrença das pessoas? Porque eu imagino que essas pessoas têm uma coisa assim, eu não consigo, eu não sou para isso. Eu não sirvo para isso, eu não presto para isso. E essa crença que elas têm, né, ou essa descrença que elas têm nelas mesmas, atrapalha e faz elas ficarem nesse ciclo vicioso, né? Exatamente. Aí é onde a gente, na conversa, né, a gente busca refletir junto com eles e mostrar para eles não só exemplos que a gente vê de quem veio de baixo e conseguiu a ascensão, né? Mas mostrar para eles que eles são capazes. De que maneira? Refletindo e fazendo com que eles mesmos reflitam sobre isso. E um dos exemplos é, como você acha que você não é capaz? Você não sobreviveu a tudo que você passou e não está aqui agora conversando com a gente? Isso já é competência. Isso já é aceitação. Isso já é força, é fé, porque chegou até aqui. Então, você já tem o que precisa para essa mudança. É só você querer. E eu sempre gosto de falar para eles, o recomeçar não vai te mudar. Quem vai se mudar é você mesmo. A gente vai te mostrar o caminho e te levar até a porta. Agora, quem vai passar por essa porta é você. E se passar por ela, o mérito é teu. A gente só te ajudou. Aí eles param e fica essa reflexão.
E através dessa reflexão, a gente vê que eles terminam o processo todo e chegam até a oportunidade e é onde eles são encaminhados. Agora, vocês tiveram a oportunidade, através do Instituto Economia Natural, conhecer o Código de Nobreza. Isso. Como é que o Código de Nobreza entra na vida dessas pessoas? Em que momento aquilo começa a fazer sentido para eles? Nesse exato momento em que ele está pensando, refletindo sobre é possível. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E como que a gente faz isso? Gera essa possibilidade. Exatamente fazendo ele enxergar que se ele conseguir se desenvolver enquanto ser humano, né, ele conseguir crescer, evoluir, aí ele alcança essa nobreza para que ele possa aí sim dar continuidade. Um caminho diferente, digno. E não pensar só nele. Aí começa... Porque quando você começa a olhar a vida de forma diferente, você para de olhar só para si. Poxa, se eu fizer isso, eu posso ajudar aquele. Se eu fizer assim, eu não vou prejudicar aquele. E aí entra, então, a nobreza, que é o propósito nosso de realmente fazer a diferença na vida do outro. E tem a lógica, né, da nobreza, que é a sua raiz. Muitas pessoas na sociedade nunca, né, se perguntaram quem sou eu, né? Muitos nunca nem sabem. Eles foram rotulados. O menino que apronta, o danado na escola, o que não aprende. Então, cria-se rótulos. Mas tem muita gente boa no sistema carcerário. É uma coisa que o Leonardo fala muito, né, que é nosso CEO, que tem gente muito melhor que a gente aqui, ó. Muito mais desenvolvido, com muito potencial, mas está lá no sistema. Ou seja, essa raiz não foi enxergada. E às vezes foi enxergada para um lado negativo. Uhum. Tinha muita gente que estava dando toda a energia no crime, que aquela energia, se ela usasse para uma multinacional, ele ia ser um executivo de ponta. Ia dar um resultado enorme para o PIB brasileiro. Então, a nobreza vem nisso, de apontar o que você tem na sua raiz e transbordar de uma forma num gesto de elegância. Ou seja, eu posso ser muito responsável, só que se eu não souber transbordar isso, eu posso ser agressivo, né, ter aquela pressão. E se eu souber trazer essa responsabilidade ou esse comprometimento de uma forma, com uma energia correta, eu consigo trazer muito resultado. E muitas pessoas que estão no sistema prisional têm essa raiz boa, só que devido toda a turbulência, toda a história que passou, transmite de uma forma, né, pesada. Então, acho que vem o Código da Nobreza para que eles enxerguem o que eles não conseguem ver, não conseguiram ver, e consigam chegar a enxergar o seu valor, trabalhar, né, suas qualidades e potencializar, enxergar o seu propósito. Porque se a gente não viver por propósito e não ser visto, a gente vai seguindo cada caminho, né? Que muita gente se perdeu porque não tinha propósito, não sabia para onde ia, qualquer caminho levou. Tem alguma parte do Código de Nobreza que causa mais impacto para elas, que elas falam, nossa, nunca tinha pensado, caramba, olha isso aqui? Eu diria para você, até fazendo um comparativo, né? Eu acho que a gente entra com o adubo para a raiz, como a Aline falou. A raiz estava adoecida, acho que a gente pode chamar assim, né? A raiz adoecida, e aí a gente vem com o adubo, que é exatamente mostrar para ele que ele é capaz. Ele vai crescer, vai florir, vai dar fruto. E é possível, mesmo a raiz adoecida. E aí a gente entra, então, como adubo e fortalece não só a raiz, ele vai entender que lá o passado ajudou ele a ser quem ele é hoje e que a gente só vai fortalecer as competências e a capacidade dele de mudança. Agora, tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, tudo aquilo que a gente está fazendo, né, por mais que às vezes a gente tá ajudando outras pessoas, às vezes a gente tá se ajudando também. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui participar de um projeto no interior do Piauí. O pessoal não tem água, né? Um negócio bem precário, difícil. E a gente foi fazer um projeto lá. E a gente, às vezes, saiu daqui com tipo, vamos lá ajudar. E aconteceu uma coisa muito maluca, mas a gente voltou com um sentimento de muito mais que nós fomos ajudados
E não o contrário. Claro que eles ficaram muito gratos por tudo aquilo que a gente fez lá, mas a gente volta com uma coisa assim... Eu acho que a gente foi ajudar e voltou diferente, né? Tem algum momento, assim, que vocês aprenderam mais sobre vocês, tendo contato com essas histórias e com essas pessoas no dia a dia de vocês? Tenho, eu vou te contar até uma que eu gosto de contar sempre. Num atendimento, a gente agenda e depois, né, o psicossocial entra em contato e aí você fala, né, sou assistente social do Recomeçar, e a gente tinha o agendamento. Quando eu falei, o rapaz começou a chorar. Pensa num homem grande. Ele desabou a chorar. A gente não está acostumado a ver homem chorar, né? Ele começou a chorar, e eu fiquei assim, o que eu fiz, né? Aí eu falei para ele, o senhor quer? A gente deixa para um outro momento. Se agora não é o momento, não tem problema. E ele fazia assim com a mão, que não era para mim. E eu fiquei esperando uns 10 minutos, ele chorando. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí peguei e falei para ele, então o senhor não se importa se eu continuar fazendo meus relatórios aqui, que era chamada de vídeo, né? E ele fez assim, que não tinha problema, e chorando, mas chorando compulsivamente. Chegava, fazia assim, né? E eu continuei aqui, daqui a pouco eu escutei. Quando eu escutei aquele, nossa, né? Aí eu me virei e falei para ele, tá tudo bem, o senhor quer deixar para um outro dia? Ele fez, a senhora não tem ideia do que a senhora fez por mim. E eu pensando comigo, eu só fiquei aqui escutando ele chorar, como eu não fiz nada. Ele falou, a senhora me ajudou a tirar os monstros de dentro de mim. Olha só. Eu estou aliviado. Aí ali eu aprendi, eu falei, às vezes a gente acha que falar, às vezes é só escutar. E sem julgamento. Porque ele olhou para mim e falou assim, é a primeira vez que alguém fala comigo, e eu pensando, eu não falei nada, só fiquei escutando, sem me olhar com julgamento. Falei, é isso. Aí eu aprendi ali de mim que é possível a gente escutar sem julgar. É simplesmente escutar que era o que ele precisava. E depois de um tempo, soube que ele estava trabalhando, continuou o acompanhamento, e depois, a última vez que eu soube, ele ainda estava no emprego e tinha tido uma promoção. Que legal. Falei, nossa, é isso, escuta, né? E você, Aline, teve alguma coisa que te marcou nesse sentido? Eu acho que visitar o sistema prisional. Uhum. Na primeira vez que eu fui, né, na visita com uma equipe, claro, né, eu fui como ONG já, né, não tem preço você olhar no olho de uma pessoa que está lá no sistema, que está, às vezes, fazendo até uma qualificação. A gente chegou a visitar a PAC, que é um modelo de sistema prisional humanizado, e as pessoas olhavam para a gente e falavam, quando eu sair daqui, eu posso procurar? Eu vou ter uma chance? E você vê a tristeza no olhar, né? De você saber que a pessoa ali ainda vai ficar alguns anos para poder ter uma oportunidade. O social, né? A filantropia, trabalhar com o propósito. Acho que todo doador, toda pessoa que trabalha no social, que vai visitar, ele sai muito mais recompensado do que... A gente acha que está ajudando? Não. É pra gente. Porque o olhar de uma criança ou de uma família, né? Saber que você trouxe um conforto, que você trouxe uma perspectiva, não tem preço. Uhum. E a doação é uma coisa que alimenta, né, a gente. Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar por propósito, né? Já trabalhei em parte financeira, capitalista. Hoje, assim, eu me sinto muito contente de levantar de manhã e falar, mesmo que eu faça uma gestão, né, administrativa, que a gente sabe que tem toda a rotina de uma empresa, mas eu sei que está mudando uma vida a cada movimento. Então, assim, não tem explicação. Agora, bom, com as palavras de vocês, né? O que o mundo pode aprender com alguém que recomeça? Eu acho que persistência, isso é uma coisa fundamental. Gratidão, porque eles têm muita gratidão. E eu acho que para além de tudo isso, é o amor também, né? O respeito, que eu acho que se a gente chacoalhar tudo isso, o respeito vem aqui em cima, né? Que quando a gente respeita o outro, fatalmente você vai ser respeitado também. E hoje em dia a gente percebe o quanto o mundo está precisando disso, né? Uhum. Do respeito, da tolerância e do amor. E para você, Aline? Eu acho que
Tá dentro disso. Eu acho que nunca perder a esperança. Porque pensa vocês, né? Hoje, igual você falou, nasci com uma estrutura, numa condição, tenho um pai, tenho uma família. Pensa uma pessoa que às vezes foi abandonado por todos. Não teve ninguém e saiu, conseguiu recomeçar, construir uma nova vida, formar uma família, ter um trabalho, ser reconhecido, ser até respeitado pelas pessoas, ser útil para alguém, ser importante. Então, acho que se uma pessoa chegou lá no fundo do poço, né, por erros, né, a gente não está falando que não tem que, se você erra, né, não é para passar a mão, né, a gente sabe que poderia ser melhor para corrigir, né, mas eu acho que quando você olha e fala, meu problema, poxa, eu tenho uma estrutura, então, eu acho que nunca perder a esperança. Então, qualquer pessoa, em qualquer dificuldade, se ela tiver esperança, ela consegue recomeçar. Muito bom. O que vocês diriam para quem ainda vê os regressos com preconceito ou indiferença? É um ser humano, o ser humano não é engessado. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, eu já estou aberto à mudança, a recomeçar. Para a gente fechar, como que seria um Brasil onde recomeçar fosse um direito nobre e não uma luta solitária? Como que seria um Brasil assim? Seria um Brasil muito mais pacífico, né? Eu acho que a gente tem direito, né? O ser humano, ele não existe ninguém superior, todos erram, né? Então, quando a gente pensa que todos erram, todos têm o direito de recomeçar e de corrigir, de seguir um caminho correto, né? Com a sociedade em harmonia, eu acho que se a gente pensasse isso como ideal e não luta, eu acho que seria muito mais simples, fácil, né? O que a gente luta tanto para falar assim, vamos atrás de investimento, precisamos de ajuda, poderia ser orgânico. E aí a gente poderia fazer com mais tranquilidade e saber que todos que querem e que precisam sejam atendidos. Acho que essa é a nossa utopia, sabe? O sonho. Todo mundo que precisa tem a possibilidade e o acesso e o conhecimento. Maria, como é que seria um Brasil se recomeçar fosse um direito nobre? Seria um país mais humanizado e, tenho certeza, muito mais produtivo. Nessa cadeia que a gente tem, né? Com certeza a gente estaria lá quase no topo. Muito bom. Maria e Aline, fiquei muito feliz de vocês terem vindo aqui compartilhar um pouco dos desafios diários que vocês têm e também de todas as contribuições e toda a nobreza que vocês têm levado para essas pessoas. Então, obrigado pela contribuição. A gente agradece o convite, né? E a oportunidade de estar disseminando aí, né? O recomeçar, a nobreza, disseminando aí essa possibilidade que não é fácil, gente, mas é possível. Obrigado, Aline. Agradeço a oportunidade. Eu acho que cada canal que a gente consiga estar falando um pouquinho e quebrando esse paradigma aí da sociedade, eu acho que não tem preço, né? Mais pessoas apoiando aí a causa. Muito bom, e eu convido você que acompanhou a gente até aqui a conhecer o Instituto Recomeçar e também, se você ainda não conhece, conhecer o Instituto Economia ao Natural. Estou deixando os sites aqui na descrição desse episódio e você também pode ser um parceiro aqui do Instituto, porque recomeçar é nobre. Eu vejo você no próximo episódio. Tchau!